Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou comentar sobre uma leitura que eu fiz no mês de dezembro, em que eu estava de férias, e escolhi uma leitura ali um pouco mais descontraída do meu autor de terror preferido, Stephen King. Esse livro aqui, A Hora do Vampiro, recebeu esse título pela editora Objetivo. Ele tem 320 páginas, mas na nova reedição ali pela Suma de Letras, ele recebeu o nome de Salem, que tem mais a ver com o título original, que é Salem Slot, né? É o segundo romance publicado do autor, de 1975, e o livro ele começa ali num tempo presente, onde o protagonista, que é o Ben Mears, ele tá vivendo, aconteceu alguma coisa ali muito terrível, que você não sabe o que houve, e o livro depois, esse é o prólogo, e o livro depois ele volta para explicar tudo o que aconteceu para que o personagem esteja vivendo ali aquela situação crítica, né? Bom, o livro ele se passa numa cidadezinha no estado do Maine, uma cidade fictícia de nome Jerusalém Slot, e é aquele tipo de cidade ali da região da Nova Inglaterra, onde as pessoas todas se conhecem e os estrangeiros, as pessoas forasteiros, eles são vistos sempre com desconfiança e nunca são bem aceitos ali na localidade, né? E o Ben Mears, apesar dele ter nascido naquela cidade, mas ele viveu lá até os seus 5, 6 anos de idade, ele é visto e tratado ali como um forasteiro. Ele atualmente é um escritor de sucesso, ele está na casa dos seus 40 anos de idade, e ele volta para essa cidade com o objetivo de escrever um livro, mas a gente percebe que o principal objetivo dele ao voltar para a cidade não é tanto escrever o livro, mas é enfrentar um medo que ele viveu a vida toda, uma coisa que ele não conseguiu esquecer, relacionado a essa cidade, né? Nessa cidade existe uma casa, uma mansão, que a população denominou de Mansão Marsden, que é o sobrenome de um dos seus principais moradores. E essa casa ela é vista ali pela população como um verdadeiro tabu, ela é vista como mal assombrada, amaldiçoada, e ela está abandonada há muito tempo, e é como se ela fosse dominada ali pelo mal, né? Muita coisa aconteceu ali naquela casa, isso vai ser descrito ao longo do livro. E o Ben, ele vem para enfrentar um episódio que ele viveu ali na sua infância relacionado àquela casa. Então isso é uma temática que se repete um pouco nos livros do King. Ele já tem alguns livros com essa temática, em que o personagem viveu um determinado problema na infância, principalmente associado a alguma força maligna, e depois de muito tempo ele volta ali a fim de dominar, de enfrentar aquele mal. E ao mesmo tempo que o Ben ele volta para a cidade, dois forasteiros estrangeiros lá de certa idade, de 60 anos de idade, voltam e compram a mansão para assombro de toda a cidade, né? E são pessoas muito misteriosas, são dois homens, um deles nunca é visto à noite, e o mais interessante, o King ele consegue criar ali um clima de suspense. O mais legal que eu acho nessas histórias é sempre você ir acompanhando o desenrolar à medida que as pessoas da cidade começam a perceber que alguma coisa está errada naquela cidade, né? Coisas estranhas estão acontecendo. Então algumas crianças desaparecem, as pessoas começam a ter uma determinada doença meio estranha, né? O fato daquela pessoa nunca ser vista de noite. Então é legal, tá? Eu gostei do livro, mas não é assim o melhor livro do King. Ele criou ali uma história clássica de vampiro, então você percebe que ele teve ali uma certa preocupação em manter as características ali que a gente conhece do vampiro, o fato ele morrer no sol e não brilhar como um diamante. Então é realmente uma história clássica ali de vampiro. E eu acho que por se tratar de uma história clássica, eu acho que essa história acabou não me surpreendendo, porque ela foi um tanto quanto previsível, tá? Então eu dei 3 estrelas aqui a Hora do Vampiro, mas é uma leitura ali bastante descontraída, bastante rápida de ser lida e sem não tem aquela prolixidade típica do King, né? Eu acho que ele ainda não tinha desenvolvido isso no seu segundo romance, né? Depois eu resolvi assistir a uma adaptação cinematográfica. O filme é de 1979, eu gostei bastante do filme, tá? Mas eu acho que só vai gostar quem for admirador do estilo trash, tá? Porque o filme ele é muito trash.
se chama Salem Slot. Ele tá bem fiel ali ao livro. A única diferença que eu notei é em relação ao próprio vampiro. No filme, o vampiro, eu acho que quiseram fazer uma homenagem ali ao Nosferatu, então é aquela figura ali que a gente vai encontrar no filme. E ele não tem voz, ele não fala, ele não tem diálogos, é simplesmente aquele monstro ali que a gente vê, a figura do Nosferatu. O que acontece diferente aqui no livro, onde ele é um personagem ali que vai aparecer na história de uma forma mais interativa com os personagens da cidade, né? Eu destaco aqui no filme uma cena do menininho na janela, que é uma das cenas mais toscas que eu já assisti. Gostei muito da cena, porque como eu falei, eu gosto de filme trash, tá? Depois eu vim a descobrir que tem uma outra versão mais moderna, acho que é de 2002, se chama Mansão Marsden ou A Casa Marsden, e quem vive o Ben Mears é o Rob Lowe. Bom, então é isso, espero que tenham gostado. Quem tiver lido, deixem nos comentários. Se conhecem essas adaptações cinematográficas, me digam o que achou. Se alguém assistiu a versão mais nova, também quero saber se vale a pena. E é isso, volto depois para falar de mais uma leitura, tá bom? Até mais!